Olá, bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor. Mas o que eu tenho visto não é que as pessoas estão confiando, não. É só a tribulação chegar e o problema acontece. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Eu vou te fazer uma pergunta humilde. Você planejou sua semana? Você sabe o que fazer? Você consegue montar uma agenda dia a dia? Com toda a programação? É lógico que Deus pode entrar na nossa agenda e mudar ela toda. Se você é cristão, é assim. Se você é meia boca, você não vai deixar Deus entrar na sua agenda. Porque eu planejo. E Deus faz como Ele anseia ou quer. E Ele sabe o melhor caminho para nós. Ontem, no sábado, eu fiz um planejamento. Eu dei minha palavra e não consegui cumprir de maneira alguma. Fui direcionado para caminhos totalmente diferentes. Fui cuidar de coisas totalmente diferentes. E situações realmente bem diferentes daquilo que eu havia planejado e que eu havia dado a minha palavra que resolveria. Tive que me humilhar e ir lá e pedir desculpa. Por quê? Porque o Senhor resolveu entrar na minha agenda e mudar a minha agenda. Talvez porque Ele também vai querer entrar na sua agenda essa semana. Porque o nível de estresse parece que está atingindo todo mundo. Ninguém parece que está livre disso. Ansiedade, preocupações, tribulações as mais diversas, e cada um reage de uma maneira. Mas o que é mais triste é que a maioria não entende o conselho. Eu quero abrir essa live de hoje com Isaías capítulo 28. Você pode abrir comigo? O versículo 26 em diante diz assim: Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Tem dúvida aqui? Tem alguma ambiguidade linguística ou de interpretação? Não. O autor é tão poderoso, porque Isaías era um príncipe e ele sabia escrever com esmero, que ele detalha: ora, o seu Deus, ele está falando para mim e me usando para falar com você, lhe dá toda a orientação necessária. Toda? Faltou alguma coisa? Não, mas eu muitas vezes vou ter que esperar. Necessária. Necessária para quê? Em qualquer ocasião, em qualquer situação. Mas o desespero tem comandado. Fala a verdade. E lhe ensina o caminho. Ensinar demanda tempo. Ensinar demanda que eu pare e ouça. Aconteceu ontem pela manhã, no sábado. Eu fui a uma fábrica e a fábrica estava na minha frente, eu não achava a fábrica. Então eu andei cerca de 4 ou 5 quilômetros para frente, procurando aquela fábrica, porque eu havia negociado por telefone e eu precisava ir lá e fechar o negócio. Mas eu não achava a fábrica. Então Deus começou a me ensinar. E foi contínuo. Eu tive que parar o carro e ser ministrado. Porque veio uma orientação. Para ouvir. Quando o Senhor quer nos ensinar, Ele usa uma mula, Ele usa uma ave, Ele usa um símbolo, Ele usa outdoors, Ele usa frases soltas em alguns lugares. Isso me acontece muito. E Ele vai me dando a direção certa. Sabe por quê? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Observa. Por isso não se debulha o endro, que é uma coisa delicada, como instrumento de trilhar, que vai fazer peso para poder separar o joio do trigo. E é literal, veja bem. E sobre o cominho não se faz passar roda de carro. É um chá, vai destruir. Retira-se o endro com vara e o cominho com um bastão de madeira. O Senhor está nos ensinando
como não proceder diante de situações. Ele não está nem aí para trilhar a condição nem do cominho e nem do endo. Ele está me ensinando que há situações na minha vida que eu tenho que ser delicado, sutil e usar mais a inteligência do que a boca. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por essa razão, ninguém o fica debulhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo. Agora ele reúne as duas condições. Mas os seus cavalos não o trituram, não o destroem. Porque todas as coisas têm um ângulo de visão. E eu preciso achar o ângulo. E aí, queridos, ninguém vai ser detido ou destruído pela situação que está passando. É a confiança no Senhor, é a sabedoria que vem dele. Todo esse conhecimento vem da parte do Senhor dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Toma posse. Sabe por quê? Olha o que está escrito aqui. Salmos capítulo 34, versículo 6. Clamou este pobre homem, e eu posso dizer que sou eu mesmo, e o Senhor atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Num depoimento de Lázaro, um cantor baiano, ele diz assim: eu tenho um pastor, o meu pastor arriscou o ministério dele por mim, porque eu ainda era pecador, eu era viciado, e ele já me colocava para realizar a obra, e muitas vezes junto com ele. Um pastor é muito apedrejado quando ele apoia um pecador, quando ele apoia uma pecadora, quando ele arrisca o ministério dele. Você sabe por quê, queridos? Porque ministério é trabalho, não é conversa fiada, não é pregação não, é acompanhamento da ovelha, é tirar o carrapicho, é ligar aquela que está com as patas quebradas, é buscar aquela que está perdida. Quando é ovelha, a gente trabalha. A gente não trabalha para bode, porque a gente descobre também se é ovelha ou se é bode. Deus dá a visão e o entendimento. Você pode chamar de revelação. Então, na realidade, aqui está escrito assim: ora, o seu Deus, o meu Deus, me dá toda a orientação necessária e me ensina o caminho. Então, quando eu aposto em alguém que para você não vale nada, é porque eu também não valia nada, e Deus apostou em mim. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Pai, receba a nossa adoração nessa noite. Fale conosco, Pai. Nós clamamos a Tua presença. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Amém.
é a nossa esperança. Ele é o caminho. Amém? Glória a Deus. Mediante tudo isso, a nossa vida ser do Senhor, nós sabemos que nos braços do Pai nós estamos seguros. Nós sabemos que nos braços do Senhor nós encontramos refúgio, a proteção do Pai. Amém? O Senhor é maravilhoso. Ele tem compaixão com aqueles que o temem. Que você possa entregar o seu coração ao Senhor. Ele terá compaixão de você se você o temer, se você buscar a Ele, se você obedecer a Ele. Aleluia. Pois eu sei que és aquele
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços o meu descanso, meu refúgio, minha proteção. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Em teus braços é o meu descanso. Eu recaio em tua graça grandiosa. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, eu descanso. Recaio em tua graça. Tu és minha proteção. Recaio de novo em tuas mãos. Refúgio. Recaio em tua graça. Sim, Deus, recaio de novo em tuas mãos. E céu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços É o meu descanso. meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Socorro bem presente na hora da angústia. Tu és, Senhor. É o meu descanso. Tu és, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Tu és, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pois a tua bondade, a tua compaixão sempre cerca aqueles que o temem. Nesse momento, ó Pai, eu entrego o louvor, a adoração a Ti. Fale conosco através da palavra, ó Pai. Seja muito bem-vindo neste lugar. Pai, que o Teu Espírito Santo entre em cada lar, em cada vida que está nos assistindo, ó Pai, que irá nos assistir neste culto de domingo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Sim, Deus. Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento eu gostaria de te agradecer a participação e gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, Quadrangulação Dimas. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, na página da Quadrangulação Dimas e no Instagram também. Amém? Compartilhe a palavra, compartilhe o momento dessa adoração com seus familiares, com seus amigos. Amém? Que você seja cheio da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada um de nós que nos reunimos para viver a palavra de Deus sabe que o caminho é estreito. Muitos não entendem que o caminho é longo. A irmã Paula, que acabou de ministrar aqui agora, ela tem um caminho muito mais longo do que o meu, pela idade, pela condição de vida. Então, na realidade,
nós temos que entender que o caminho é estreito e é longo, mas precisa ser vivido. Deus, quando nos escolhe, Ele sabe que somos frágeis, e Ele nos dá um espírito de poder e autoridade, um espírito que vai nos levar corajosamente muito mais à frente. Amém? Amados, vamos abrir a nossa Bíblia agora, num dos livros mais poderosos da Bíblia, Jó, capítulo 1. Não tenho aqui a intenção de ministrar profundamente, mas ensinar algumas coisas com a permissão de Deus, com a sabedoria de Deus, para que nós possamos enfrentar as tribulações diárias de uma maneira mais coerente com a vontade de Deus. Você pode abrir a sua palavra? O tema de hoje é o viver e o proceder. Só isso, o viver e o proceder, porque Jó nos ensina demais. O texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Bom, isso aqui me chama a atenção para qual é o meu currículo. Eu posso escrever uma página curricular excelente ou muito ruim, mas onde está a verdade do meu currículo? Essa é a verdade do currículo de Jó, porque o próprio Senhor, ao falar de Jó com Satanás, o diabo, ele citou todas essas palavras. Então, verdadeiramente, Jó era um homem apreciável diante dos homens e diante de Deus. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época, o mais rico. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Essa família tinha comunhão, essa família tinha unidade, essa família tinha amor uns pelos outros e se respeitavam abundantemente, porque eles honravam suas irmãs, coisa que naquela época não era muito visível ou usável. Interessante. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Hoje o que nos purifica é confessarmos os nossos pecados, abandonarmos e resistirmos ao caminho mau, deixarmos todo o egoísmo e a arrogância de lado e não permitir que isso nos domine e, sobretudo, o sangue de Jesus tem todo o poder para nos limpar. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Bom, era assim que Jó vivia e procedia. Então o tema de hoje, o viver e o proceder. Nós poderíamos dizer de Jó, mas cada um, começando por mim, nós devemos nos colocar numa posição agora de análise pessoal. Se Jó escreveu um texto tão maravilhoso, Jó não, foi escrito um texto tão maravilhoso a respeito dele, confirmado pelo próprio Deus, segundo o texto de Jó, e repetido lá em Hebreus, confirmado com preciosidade, entenda uma coisa: eu preciso melhorar o meu currículo.
secularmente, trabalhando, a gente sempre tem que estar aprimorando. Não é mudando de profissionalismo, da área profissional de uma para outra, eu não estou falando isso. Mas focar uma área, como uma águia, seguir aquela área, e você vai se tornar alguém muito bom, se não o melhor naquilo que você faz. Então você não pode hoje ser uma coisa, amanhã ser outra, depois da manhã ser outra. Sabe por que você não vai chegar a lugar nenhum? O sucesso só vem com muito tempo, com muita aplicabilidade, com muita determinação e com uma postura sempre contínua na busca do conhecimento e do saber. Qual é o seu currículo? Como que as pessoas nos veem é uma coisa. Como os amigos vão nos ver é diferente. Já está bem melhor, bem mais próximo do que somos. Mas ninguém discerne o homem senão o Espírito de Deus. Portanto, ninguém discerne ninguém. Então Jó era um homem bom, um homem honesto, um homem justo, um homem que amava e respeitosamente amava a Deus e evitava praticar o que era mal. Tinha uma cautela muito grande para lidar com os seus servos e mais ainda com sua família, com seus filhos. Aqui cita os filhos. Então nós precisamos aprender com Jó. Eu preciso aprender, eu reconheço. E cada um de nós deveria observar a vida de Jó. Vamos aprofundar um pouco mais? Vamos agora ao versículo do 6 ao 12. Entenda que não dá para ministrar tudo. Você pode estudar e acrescentar muito. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás, o diabo, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Olha o perigo. Olha o perigo. Ele entra na fila para falar com Deus, no meio dos anjos. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Se você pensar um pouquinho nesse ponto aqui do texto, você vai entender que deve se ocupar com uma coisa séria. Você deve ter um plano de trabalho. Não me interessa se você aposentou. Não é questão financeira, muitas vezes. Você não precisa, glória a Deus, de mais dinheiro. Você só precisa saber administrar. Mas uma coisa é certa: o seu tempo precisa ser gasto em coisas úteis e importantes. Porque a cabeça vazia é como uma oficina do diabo. Ele trabalha bem. E aqui nós vemos ele como o acusador, ir diante de Deus. Indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Ninguém como ele. Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Ele repete as características de Jó. O próprio Deus reconhecendo quem Jó era. Deus sabe quem eu sou e quem você é. Deus conhece o nosso currículo verdadeiro. Melhor melhorar o currículo. Diante dessas palavras, Satanás, o acusador, contestou ao Senhor, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Eu quero parar aqui para depois continuar até o versículo 12. A quem você teme? O que é temer? Afastar-se do mal, do orgulho, da arrogância,
evitar o caminho mau. Eu estou citando Provérbios, capítulo 8, versos 15 ou 13. Mas uma coisa é certa: temer é não querer machucar. A gente às vezes fere sem querer, porque não é compreendido ou entendido. Tudo bem. Mas a ação de ferir o outro, machucar, ofender com palavras, fazendo um jogo psicológico abismável, com violência física, isso Jó nunca fez. Segundo ponto: a quem você obedece? Porque a palavra de Deus nos orienta e ordena a obedecer àquele que está no Senhor. Desculpa a expressão forte, mas a desgraça do nosso tempo é a arrogância das pessoas. Porque às pessoas foi liberado o conhecimento através de estudos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Mas isso faz de você o quê? Diante de Deus e da sua palavra. Alguém, muitas vezes, infelizmente, que acha que sabe tudo, que entende de tudo. Eu sempre fui um cientista, um estudioso. Deus sabe. Hoje eu transferi estudo para algumas pessoas que estão ligados perfeitamente, mas também estão na área da psicologia, na área do entendimento, para que as pessoas também sejam e busquem o avanço do conhecimento. Mas depende de cada um. Enxergar além do que vê e do que sente. Porque eu vou te provar que Jó ia muito além. Mais ainda, terceiro ponto: a quem você ama? Jesus disse assim, e esse é meu problema e é o seu, talvez seja: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Difícil demais. Quer dizer então que Jesus não veio cancelar o Velho Testamento? Não. Como muitas bocas dizem por aí. Gente extremamente importante. Basta ler um pouquinho a Bíblia com um mínimo de entendimento que você vai ver que o Novo Testamento não existe sem o Velho. Jesus disse que veio cumprir. Ele não veio abrogar. Ele veio corroborar. Continuando. Versículo 11. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Olha para você ver o pensamento maligno daquele que não teme, não obedece, não ama e não se importa nem com Deus, nem com nenhum de nós. Mas muitos o têm como amigo e até como Deus. Entretanto, Satanás disse: estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Vamos voltar no versículo 10. Olha para você ver. Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele? Por que isso? Porque Jó era rico, Jó era temente a Deus, Jó era um homem bom, Jó era um homem cuidadoso com a sua família. Ele tinha uma família ótima. Hoje está difícil achar uma família ótima, porque os valores se quebraram. A mulher se igualou ao homem, confusão. Os filhos crescem um pouquinho, mandam na casa inteira. E há sempre uma situação complicada quando uma lei que não é bem divulgada, nem lida, nem compreendida, nem muito menos por qualquer um estudada, ela é aplicada de qualquer jeito, porque a imprensa a produz de uma maneira que a mente da gente fica complicada. Como é o caso desse tempo que nós estamos vivendo. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui?
Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem. Desse homem. Olha o desenho. Desse homem. Desse ser humano. Porque Satanás tem o ser humano como algo muito ruim. Como a pior parte da criação de Deus. Mas Deus a tem como a melhor parte da sua criação. Apesar de sermos o que somos, a malignidade um dia vai ser tirada de nós. Mas isso só em Cristo Jesus. Tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O que ele estava falando? O Senhor enriqueceu. Nunca esse homem fez um negócio errado. Nunca esse homem perdeu nada. Ele tem centenas de pessoas à sua disposição. As riquezas dele vão de um lado para o outro. Queridos, a fazenda dele deu origem a um país que era riquíssimo em diamantes. Hoje é uma miséria, que é uma coisa horrorosa. Por quê? Porque o povo abandonou a Jó, o primeiro cidadão daquelas terras. A visão dele, a fé dele se perdeu com o tempo. Estude a Etiópia. Veja como é. A vida de Jó era mais do que ele via ou possuía. Jó sabia o seu valor. O currículo dele está ali. Quer ver? Se escandaliza não. Jó 10, 23 diz assim, ou 23, 10, deixa eu ver. Isso, 23, 10, diz assim, o próprio Jó. Todavia, o Senhor conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, e Deus pôs, constatará que sairei puro como o ouro refinado. O ouro refinado era chamado de Ofir. O ouro mais rico, poderoso e caro. Porque você podia fazer qualquer coisa que você quisesse com ele, porque ele já estava pronto para ser derretido. E a peça saía magnificamente. Em termos de estrutura, firmeza, em termos de maleabilidade para trabalhar também antes dela se tornar a peça definitiva, e a coloração, o brilho era excepcionalmente maior. Esse era Jó. O próprio Jó sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você hoje pode se definir? O acusador leva tudo diante de Deus, você notou? O que era bom na vida de Jó, ele colocou a mesma coisa como se fosse ruim. E aí alega que Deus colocou uma cerca em torno de Jó. O que é uma cerca? É algo que nos protege. É um muro de proteção e contenção. Jó o possuía. Todo cidadão que está em Cristo tem uma cerca em volta de si. E você viu que Jó apresentava holocaustos, ou seja, ele sacrificava animais perfeitos, maravilhosos, sem manchas, sem defeitos, íntegros, em favor de seus filhos. Naquela época não havia ainda o propósito de Deus de entregar o dízimo e a oferta. Por quê, pastor? Porque Jó viveu como concidadão de Abraão, no mesmo período, segundo os historiadores. Dessa forma, Deus revela a Abraão a devolução do dízimo. E ali começa o trabalho do dízimo, que foi estabelecido depois no ministério dos sacerdotes, já lá depois do Êxodo, ou no Êxodo, e consequentemente vem até os nossos dias para sustento da obra e dos obreiros do Senhor. Para crescimento, construção, compras, para tudo que é necessário. E Jó era fiel. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Satanás pede a riqueza dele. Satanás pede para tirar a cerca, para que ele pudesse atacar diretamente a Jó. E com certeza, ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face.
Ele acertou na trave, porque a mulher de Jó ficou louca, perturbada com a perda das coisas materiais e naturais. Jó estava sendo ferido no material, mas também na alma. Mas ele resistiu. Eu vou te provar. A mulher dele não suportou. Ela vira para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque o Senhor mandava fogo do céu nessa época e matava. Mas Jó permaneceu consciente. Vem comigo. Então o Senhor declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. Nesse momento ainda não. E Satã, o diabo, Satanás, o acusador, deixou a presença de Yahvé, do Senhor. O que aconteceu nas provações de Jó? Nós temos que ganhar tempo. Foi dito aqui que no capítulo 1, versículo 3, ele possuía 7.000 ovelhas. Satanás destruiu cada uma delas. Destruiu os 3.000 camelos, roubou. 500 juntas de boi e 500 jumentas desapareceram. Aqui não fala da multidão de camelos, porque ele também os possuía. E tudo foi ou roubado ou destruído. Mas todos os homens que trabalhavam cuidando dos rebanhos também foram mortos. De cada rebanho que era posicionado bem longe um do outro, para não haver confusão, porque o pasto tinha que dar para todos. Veja bem, todos eles foram mortos. E de cada um daqueles rebanhos, daqueles grupos de trabalhadores, apenas um sobrevivia. E eles chegavam continuamente dando notícia ruim para Jó. Cara, é muito difícil suportar isso. Uma notícia ruim como eu recebi na data de ontem, porque tem sempre uma boca maldita, uma interpretação errada, um julgamento que a gente recebe. Mas veja bem, Deus conhece o nosso currículo. Deus sabe verdadeiramente quem nós somos. Por que espanta os outros estarmos de pé? Porque Deus nos conhece. Satanás pediu para cirandar, para tirar a cerca, para poder atacar tudo que Jó tinha. Ele chegou ao desplante de matar os 10 filhos de Jó. Enviou um vento veemente dentro da casa, a casa implodiu, desceu o teto e matou todos que estavam lá. Ali também escapou um. Quando Jó recebeu todas essas notícias, ele rasgou a sua roupa em sinal de misericórdia, Senhor. Dobrou os seus joelhos, bateu o rosto no chão e disse: raspem a minha cabeça. Rasparam a cabeça dele, sinal de humilhação absoluta de um judeu. E fez a seguinte declaração: Deus me deu, Deus levou. Nu eu vim ao mundo, nu eu sairei dele. Mas tem gente que por causa de 10 centavos, R$1, R$1.000, por causa de perder o emprego, porque bateu o carro, ou o carro deu defeito, ou alguma coisa aconteceu, xinga, reclama, fala mal de Deus, praqueja, amaldiçoa, trapaceia, rouba no dízimo, engana nas ofertas. Meu Deus! Jó, ele foi estabelecido na palavra de Deus como o primeiro daqueles que nos ensina sobre tribulação. Dá para envergonhar, não dá? Tudo está nas intenções, irmãos. Nós julgamos segundo a aparência das atitudes do outro, mas Deus conhece as intenções. Por isso o currículo verdadeiro só Deus conhece.
E às vezes a gente sabe quem nós somos. As intenções tanto do homem quanto de Satã são perigosas, são malignas, são perturbadoras, porque olha a grande destruição que Satã ocasionou. Mas as intenções do coração de Jó, você diria, eram boas, sim. Mas Deus permite aqui, eu vou te abrir uma coisa que talvez você nunca tenha entendido. Deus levanta uma cortina, Ele abre uma cortina e mostra pra gente o que acontece no mundo celestial. Porque isso aqui não era pra gente ler, isso não é historinha não, cara. Isso é louco. Isso aqui é palavra de Deus. Como muitos tolos acham que a palavra de Deus a respeito de Jonas na baleia é uma historinha para criancinha. Vai lá, estuda e veja se é. São verdades bíblicas que nos são como que um apontamento para o futuro, para nós não desanimarmos diante das grandes e poderosas dificuldades que nós passamos. Então Deus abre essa cortina para que nós possamos ver o que acontece no mundo espiritual. Se o diabo vai lá, entra na fila com os anjos de Deus, chamados aqui os filhos de Deus, para acusar quem não tinha com que acusar, imagina sobre nós. Tudo que fazemos, ele vai lá, ó, fulano lá, olha lá a vida dele, olha lá, por que você está abençoando ele? Provoca Deus contra nós. Que loucura. É muito doido. Como é duro e inquietante uma má notícia, não é verdade? Quando a gente recebe uma má notícia, a gente se perturba, se ira, fica chateado, fica angustiado, né? Entra até em depressão, briga com todo mundo, tenta resolver na marra. Jó não fez nada. Ele se inclinou, reconheceu a soberania e adorou ao Senhor. Um homem desse tem resposta de Deus. Jó, em meio ao caos, porque a vida dele virou um caos, queridos. Ele perdeu tudo da noite para o dia. Ficou ele e a mulher. E a mulher ainda ficou doida. E provocava ele para poder ficar contra Deus. Jó, em meio ao caos, permaneceu humilde e em adoração a Deus. Vou repetir, terceira vez. Jó, em meio ao caos. Caos é o fim de tudo. Estuda a palavra para você ver. Permaneceu humilde e em adoração a Deus. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um amor, quando a gente perde a noção das coisas, quando a gente perde a razão e machuca outros e depois vai para um canto ruminar, quando a gente comete um pecado, é assim que é a vida. Estou falando da sua experiência, não estou falando da minha. Jó não errou, nem pecou. O que você faz diante das suas tribulações? Quando parece que vai ser tudo arrancado de você, ou quando você perdeu tudo, como é que você faz? Jó não errou nem pecou, nem culpou a Deus, e reconheceu a sua soberania. Jó foi restituído em todas as coisas, de maneira fantástica e indescritível. Basta ler o capítulo 42, você vai entender. Mas eu quero te dizer algo mais, para fechar com chave de ouro, penso eu. Empenhe-se para vencer. Se você não se empenhar diante das tribulações e diante delas você for frouxo, a sua força é muito pouca.
porque Jó tinha uma tribulação atrás da outra. Ele foi muito provado. Uma provação, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e veio a provação das provações. Teus filhos estão mortos. Qual homem resiste a isso? Mas Jó resistiu, reconhecendo que de Deus tudo tinha vindo e para Deus tudo voltou. Jó estava tendo as suas lutas no plano natural, mas também material. Mas eram decorrentes, presta atenção, de uma batalha no plano espiritual. Por quê? Para quê? Pelo que Jó era o objeto da disputa entre Deus e o diabo. O Senhor garantia que ele era um verdadeiro adorador, e o diabo disse: ele só é porque o Senhor é bonzinho com ele. Qual é o seu currículo diante de Deus? Para com Deus. Que a palavra fale muito fortemente e te anime a se empenhar quando já não dá mais para fazer nada. Vamos adorar o Senhor. Tu és o Deus do sobrenatural. Sim, Pai. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, oh, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver
Deus de milagres, Deus de milagres, oh, aquele que ele há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, o Deus de milagres, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, tu és o Deus do sobrenatural, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Creio em ti. Deus sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar para estar conosco na live de quarta-feira, às 19h30, onde certamente eu sempre gosto de falar essa palavra que é como uma profecia, que o Senhor nos dará uma mensagem que virá ao coração e falará ao nosso entendimento para nós darmos seguimento à nossa vida. Não desista. O suicídio não vai resolver. Matar o outro não vai resolver. Destruir a vida de alguém não vai resolver o seu problema. Resolva-se consigo mesmo. Há caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim deles será a morte. Aí cada um deve entender o caminho que quer prosseguir nele, que quer encontrar. Amém? Eu te abençoo e que o Senhor tenha verdadeiramente falado, que o Espírito Santo tenha te comunicado. E te incito a ler o livro de Jó, todo o livro de Jó, sabendo colocar as coisas no lugar, porque é um livro extenso e um livro que pode te confundir. Mas se o Espírito Santo de Deus for o seu ensinador, for o seu mestre, seu professor, verdadeiramente você vai alcançar um conhecimento maravilhoso. Amém? Com essa palavra maravilhosa, o Senhor quer que a gente aprenda a viver melhor e aprenda também a proceder melhor, porque Jó vivia e procedia segundo a vontade de Deus. Eu estou te dando um desafio mais uma vez, porque é difícil para todo mundo, mas não é impossível. Se um conseguiu, é possível que outros consigam. Vamos tentar? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?